Estamos de volta com o programa Ponto a Ponto, aqui na Rádio Som Maior 100,7 FM. E o nosso próximo convidado é empreendedor e estudioso de várias áreas do comportamento e desenvolvimento humano. Foi vendedor de picolés aos 7 anos de idade, aos 10 anos engraxava sapatos, aos 13 trabalhou como servente de pedreiro e aos 16 foi camelô, vendendo artesanato na praia. Hoje, ele se dedica a escrever livros para ajudar as pessoas a serem a versão melhor de si mesmas. É autor do livro O Vício do Século e está projetando o livro 10 Razões para Manter o Seu Filho Longe das Telas. Estou falando dele, que é um talento aqui do sul do estado, hein? Ítalo Fogaça. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Ponto a Ponto. Boa tarde, Elis. Boa tarde ao ouvinte da Rádio Som Maior. Ítalo, vamos falar um pouquinho desse livro, O Vício do Século, que teve grande aceitação do público, e o livro carrega uma mensagem informativa e muito relevante nos dias atuais, hein? Fala pra gente um pouquinho disso. Então, Elis, o livro surgiu de uma série de observações que eu fui fazendo ao longo dos anos. Eu sempre fui uma pessoa que tive uma vida totalmente offline. Minhas redes sociais aí tem 2, 3 meses, né? Eu sou um estreante aí nesse mundo. E eu percebia que as pessoas estavam cada vez mais usando o seu ativo mais precioso, o seu tempo, e, a meu ver, desperdiçando esse tempo com coisas totalmente improdutivas, inúteis para a realização dos seus objetivos. Então, o Vício do Século, ele nasceu dessa observação empírica que eu fiz das pessoas ao longo da minha vida, né, ao longo aí desse boom das redes sociais, e eu tento trazer com o livro uma mensagem de reflexão para que as pessoas elas observem o que elas estão fazendo com as horas e horas que elas passam todos os dias com o seu smartphone em mãos. Até te conto uma surpresa muito positiva que eu tive há alguns dias. Eu recebi uma carta de 2 páginas escrita à mão de um garoto, um estudante de medicina, que leu o meu livro, agradecendo pelo livro, pela mensagem do livro, porque fez ele refletir o que realmente ele estava fazendo. Porque quando a gente é jovem, a gente pensa, eu tenho toda a vida pela frente, eu tenho todo o horizonte, então a gente se dá ao luxo, acha que pode se dar ao luxo de usar o nosso tempo, às vezes, de maneira muito improdutiva. Lá na frente a gente vai ver que esse tempo poderia ter sido muito melhor aproveitado. Então esse garoto me agradeceu, porque antes ele passava em média 6 horas por dia na rede social, e a partir da leitura do livro ele estava passando 2, o que eu considero ainda muito. Mas tu imagina o que é um ganho de 4 horas diário na vida de uma pessoa. É um ganho extraordinário, né? Meu Deus. Então eu tive essa surpresa muito positiva aí com esse leitor e com outros também que relatam aí a mudança do seu relacionamento com o smartphone, com as redes sociais, a partir da leitura do Vício do Século. Que legal. Ítalo, e para quem sente a necessidade de checar o smartphone a todo momento, fica ansioso sem a internet, nunca desliga o celular, nem mesmo para dormir, pode estar sofrendo com uma tal de nomofobia? Fala pra gente um pouquinho disso. Sim, Elis. O meu livro é composto de 38 capítulos e cada capítulo aborda um tema relacionado ao problema aí do uso viciante da tecnologia. Um dos capítulos aborda exatamente esse tema, que é a nomofobia, que é uma junção das palavras no-mobile-fobia, que vem do inglês, ou seja, o medo de ficar sem o telefone celular. Então, as pessoas que estão realmente dependentes, e muitas pessoas estão, a partir do momento que elas estão num lugar que não tem acesso, que não tem rede Wi-Fi, ou que o celular está com a bateria prestes a acabar e elas não têm possibilidade de carregar e ficam sem essa conexão, elas apresentam sintomas, os mesmos sintomas que às vezes um dependente químico apresenta, como taquicardia, como irritabilidade, passam a ter espasmos, crises de ansiedade, porque realmente estão dependentes da tecnologia e desse acesso constante à internet, a redes sociais, por exemplo. Nossa, é muito grave, né? Ítalo, agora a gente vê também que muitas vezes a rede social, a internet, o smartphone acabou virando uma babá eletrônica nas casas das crianças. Muitas vezes, o pai e a mãe chegou em casa para a criança ficar quietinho, dá o celular. E aí aquela criança fica exposta à tela por horas e horas. E você tá projetando
um novo livro, que é o 10 Razões para Manter o Seu Filho Longe das Telas. Como é que tu tá vendo esse cenário e o que te motivou a fazer um novo projeto agora, trazendo um alerta específico para os pais? Então, Elis, na verdade, quando eu iniciei o projeto de escrita do Vício do Século, eu iniciei por perceber que os adultos estavam sendo altamente prejudicados pelo uso excessivo da tecnologia. Então, embasado naquilo que eu pensava, nas minhas ideias e também em pesquisas que eu fiz, li muita coisa, vários livros, vários artigos científicos para escrever o Vício do Século, eu pude perceber algo que até então eu não havia percebido, que quem realmente está ferrado são as crianças. Então, a partir dali, eu decidi escrever um segundo livro para trazer uma mensagem para os pais. Esse livro que está aí em processo agora de impressão gráfica, está praticamente pronto, daqui uns dias vai estar pronto. E esse livro, ele é composto de 10 capítulos, por isso o nome 10 Razões para Manter o Seu Filho Longe das Telas. E durante esses 10 capítulos eu discorro sobre 10 fortes razões do porquê eu considero que um celular, um tablet ou um videogame tem o potencial de ser o pior presente que o pai dá para um filho. Nossa, e aí, vendo um spoilerzinho desse livro, a gente vê que tu aborda a questão do desenvolvimento cerebral da criança. Fala um pouquinho disso pra gente. Então, nós temos aí, com o uso massivo da tecnologia, como você bem falou, a gente está delegando a função de babá eletrônica para os dispositivos, né? O pai, a mãe chega em casa muitas vezes cansado e uma maneira aí de ter um pouquinho de tranquilidade é colocar ali um celular na frente da criança. E nós temos hoje estudos que mostram que as crianças estão tendo um retardo no seu desenvolvimento cerebral por conta dessa massiva exposição a telas. Porque imagina, a criança ela vai aprender muito por observação, por interação com os pais ou com cuidadores, a própria linguagem, a fala. Tem crianças que estão demorando mais para desenvolver a fala porque simplesmente não interagem. A criança fica ali durante muitas horas absorta em frente a uma tela e não desenvolve essas cognições necessárias para aprender a fala no tempo correto. Esse é só um dos malefícios que eu relato nesse novo livro. Os atrasos, os prejuízos são gigantes. Eu te diria que hoje, o pai ou uma mãe que dá precocemente um dispositivo eletrônico para uma criança, ele está privando essa criança de ter uma infância plena e saudável. Ítalo, tem uma estimativa de quantidade de horas que já começa a ser destrutivo, de tu ficar exposto? Você fala criança ou adulto? Para uma criança e para um adulto, diz pra gente. Na questão dos adultos, nós temos aí o brasileiro, ele está aí em terceiro lugar entre os países que passa mais tempo em redes sociais. São cerca de 3 horas e meia. O que se tu fizer a conta por semana, por mês e por ano, isso dá uma somatória de tempo absurdo. A criança... A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que a criança, com menos de 2 anos de idade, ela não tenha nenhuma exposição à tela, ou seja, que essa exposição seja zero. Nossa. E a gente já vê aí crianças com 8 meses, 10 meses, 1 aninho, o pai já coloca ali o celular, o tablet para a criança. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que abaixo dos 2 anos não haja nenhum tipo de exposição. Acima disso, não mais do que 30 minutos ainda intercalado. Então, se a gente vê a quantidade de exposição que as crianças elas estão tendo às mídias, aos tablets, aos celulares, é muito maior que isso, né? E por isso esse atraso aí no desenvolvimento, junto com outros problemas também. Quer ver um exemplo, Elis? A gente está tendo um aumento vertiginoso nos casos de suicídio entre crianças e adolescentes. E isso está sendo atribuído muito à comparação que as crianças estão fazendo com os amiguinhos nas redes sociais. Da vida perfeita. Né? Imagina que nós, adultos, já estamos sujeitos, quando comparamos a nossa vida com outro adulto, a nos frustrarmos. Imagina uma criança que não tem maturidade emocional nenhuma. Então, o livro 10 Razões é um livro muito positivo no sentido de chamar a atenção dos pais para vários aspectos negativos que a tecnologia tem em relação às crianças e aos adolescentes. Ítalo, para quem quer te acompanhar, para quem quer adquirir o livro, deixa os seus contatos e também site para o pessoal te acompanhar. Então, o livro ele está à venda aqui na Livraria Fátima, né? Se alguém quiser comprar o livro físico, ele está disponível ali. Eu tenho também o livro na Amazon, então pode procurar, O Vício do Século. O 10 Razões ainda não está disponível, daqui uns dias já vai estar disponível. O meu site é italofogaca.com.br.
e ali tem meu contato, tem e-mail, tem telefone, não sei se coloca o telefone aqui também. Pode passar. Se alguém quiser fazer algum contato, o telefone é 48 8801-9773. E a gente está com um projeto também bacana, possivelmente vamos começar a fazer algumas palestras nas escolas, se alguém aqui da região estiver ouvindo e tiver interesse de levar esse tema para a sua escola e passar essa mensagem adiante, no sentido de realmente conscientizar esses jovens, esses adolescentes, que existem outras atividades que eles podem fazer muito mais salutares, muito mais produtivas, do que ficar ali em todo o seu tempo ocioso na frente de um celular, ou de um tablet, ou de um videogame, por exemplo. Importantíssimo, sem dúvida vai ser um projeto de sucesso que vai fazer a diferença aí na vida dos adolescentes aqui do sul do estado. Ítalo, obrigada pela participação, prazer ter você com a gente aqui no Ponto a Ponto. Eu que agradeço.